Olá, minha gente, está no ar mais um ponto de vista. Hoje nós vamos falar sobre o papel da imprensa no combate ao racismo. Como o jornalismo pode contribuir para desconstruir e ampliar as vozes, construir uma comunicação antirracista. Quem está comigo é o Victor Oliveira, ele é da Alma Preta Jornalismo. Victor, para algumas pessoas pode ser até uma curiosidade, né? Falar sobre esse tema, envolver esse tema no jornalismo, mas é sim uma tarefa nossa também, né? Estar diante desse combate. Como é que você lida com essa situação? Como é que você chegou nesse jornalismo? Bom, olá, tudo bem? Sou o Vitor, sou jornalista da Alma Preta. Minha trajetória, né, ela inicia dentro do jornalismo antirracista no mercado profissional. A minha primeira experiência foi como redator do manual de redação da Alma Preta Jornalismo, que foi um processo de trabalho para conhecer como esse jornalismo funciona. A gente fala que o jornalismo antirracista ele cumpre a lógica do interesse público, como qualquer outro tipo de jornalismo. E a gente entende que quando a gente faz esse jornalismo, a gente está falando para 56% da população brasileira. É difícil lidar com a maioria das notícias do jornalismo antirracista, que geralmente são notícias difíceis para a nossa comunidade, mas eu brinco também que é um orgulho poder fazer esse jornalismo diferente, um jornalismo que tem um impacto social muito relevante para a nossa sociedade. Tá, e como que é esse jornalismo na prática? Para quem está em casa e às vezes não consegue enxergar esse papel do jornalista nesse trabalho, né, do jornalismo antirracismo, como é que você pode explicar o papel da imprensa, o que vem a ser esse jornalismo, como as pessoas podem identificar esse jornalismo, por exemplo, em um portal de notícias? Muito massa. Eu acho que a construção do jornalismo antirracista ela começa na pauta. Ou seja, os jornalistas que compõem a Alma Preta, por exemplo, eles têm como orientação seguir uma hierarquia de informação pautada pelo antirracismo. Ou seja, desde da busca de fontes, das seleções de pauta, ele busca pautas que combinam com a comunidade negra ou que são relevantes para a comunidade negra do Brasil, e também buscam fontes, pessoas para serem entrevistadas, que em sua maioria são pessoas negras, né? Nessa construção, a gente começa a entender os primeiros pontos para se construir um jornalismo antirracista. Então, o jornalismo antirracista, ele tá para a audiência, mas ele começa já na base, quando ele começa a ser feito. Então, quando uma pessoa acessa o portal da Alma Preta Jornalismo, ela vai ver que tem notícias de diversos temas. Vai ter notícias sobre política, notícias sobre esportes, notícias sobre cultura, mas notícias que, sobretudo, atendem o interesse público da comunidade negra do Brasil. Victor, você me parece ser mais jovem do que eu, mas eu me lembro de uma época em que na TV, por exemplo, era mais comum ver pessoas de pele branca, inclusive nas bancadas de jornal. Isso foi tomando espaço ao longo dos anos, talvez até timidamente, né? Mas hoje a gente tem um espaço maior. Vocês conquistaram esse espaço um pouco maior, a gente tem jornalistas negros que são referência, inclusive. Você acha que esse passo já foi dado e ainda precisa ser um pouco mais explorado? Sim, eu tendo a crer que esse é um movimento que ele começou agora, ele é bem recente. É fundamental que a gente tenha pessoas negras em todos os veículos de comunicação do Brasil, porque a gente sabe que quando uma pessoa negra ocupa aquele espaço, ela não ocupa só a identidade dela, ela ocupa uma história, ela ocupa a representatividade para a comunidade negra do Brasil. E quando aquela pessoa está lá, ela vai trazer pautas diferentes do que era trazido a esses anos atrás que você comentou. Então ela vai trazer pautas que têm a ver com a cultura negra, ela vai ter um olhar diferente, ela vai possivelmente trazer elementos que minimizam situações que geralmente podem vir a ser racistas em algumas reportagens ou alguns materiais.
Então, a gente vê com muito orgulho quando vê outros colegas de profissão em outros veículos de comunicação que além da Alma Preta, né? Então, a gente vê isso como um movimento muito bom que está acontecendo agora, principalmente quando a gente fala de telejornalismo, né? Que é onde tinham mais pessoas brancas e hoje a gente já tem essa representatividade muito interessante. E a gente vê que é um movimento muito progressista e que a gente espera que tenha vindo para ficar. Vitor, historicamente, qual foi o impacto da chamada imprensa tradicional na formação do mito da democracia racial? Olha, a democracia racial ela é muito viva hoje. Ainda hoje ela é muito viva na comunidade. A gente, na Alma Preta, a gente tem que tomar um cuidado para não viver numa bolha, onde conversa apenas com pessoas que têm uma visão progressista, né? Que entende, compreende os elementos do racismo estrutural. Então a gente sempre procura conversar com pessoas que pensam diferente também da gente, para a gente entender quais mecanismos a gente tem hoje que fortalecem o racismo dentro do Brasil. E mecanismos esses que na época, quando criou-se o mito da democracia racial, eram muito vivos. Então, a gente vê hoje, em algumas falas de pessoas que a gente conhece, que está vivo esse elemento do mito da democracia racial, e eu acho que o papel da Alma Preta é desmitificar isso, através de reportagens, por meio de produtos audiovisuais, mostrar como a história criou esse modelo de pensar a sociedade brasileira e como, através de dados, pesquisas públicas, o racismo ele ainda é muito vivo e como ele impacta a ascensão social de pessoas negras, a ampliação de oportunidades e outros elementos que impedem o desenvolvimento de pessoas negras que poderiam ser grandes jornalistas, grandes políticos e grandes representações para a nossa sociedade. Você tem algum exemplo que você possa compartilhar com a gente em relação à mídia brasileira, pensando assim, algo que era muito comum antes, mas hoje foi reestruturado de uma forma que possa, sim, ser um combate ao racismo? Olha, eu acho que o exemplo principal do que era feito antes e é feito agora, eu acho que é você ter pessoas negras em bancadas de grandes telejornais brasileiros, né? Eu acho, quando você abre a TV e você não vê alguém que se parece com você, né? E aí, quando você olha para o Brasil, são 56% de pessoas negras, né? Sim. É um número muito grande. Quando você vê essa transformação na sua casa, você vê que você tem uma admiração muito grande por aquelas pessoas e até um reconhecimento, porque o jornalista ele tem o potencial de transformar, de poder ter uma relação com a audiência dele. Então, eu acho que essa transformação foi muito importante. Você sabe que tem uma situação muito curiosa e muito gratificante também que uma colega compartilhou, Camila Borges. Ela é uma jornalista preta, trabalha aqui em Campinas, em uma emissora colega nossa, e ela comentou que quando ela tinha esse sonho de trabalhar na TV, quando era criança, isso já faz um bom tempo que ela comentou, a família dela tinha um certo receio. Acho que possivelmente porque pensava assim, olha, não é, e chegaram a comentar isso, né? Mas não é um lugar tão fácil, de tão fácil acesso. E ela conseguiu. Então, assim, eu acho que isso tem um significado muito grande para vocês, né? Porque é justamente esse ponto, assim, é você ligar a TV e se sentir representado. Exatamente. Quando essas pessoas alcançam esses lugares, como eu estou aqui conversando com você, a gente sente que a gente está trazendo muitas pessoas que vieram antes de nós, né? É uma busca pela ancestralidade que as pessoas negras valorizam muito. Uhum. E, para além dos nossos familiares, eu tenho certeza que outras crianças negras vão querer fazer jornalismo porque elas veem outras pessoas negras ocupando esse espaço. É a questão de ver que é possível, né? Então, ter referências dentro do jornalismo é muito importante para que a pessoa se identifique.
E eu acho que a Camila passou por esse processo também. Possivelmente ela está impactando diversas meninas e meninos que vão ser jornalistas futuramente. E um outro ponto também, que eu vi alguns comentários na internet, né, procurando sobre esse tema, para fazer esse programa, eu vi um comentário que eu acho que também é muito importante a gente trazer aqui para o público. Não é só ter um profissional da pele preta, não é só pela cor, não é só como algumas empresas têm a questão das cotas. Não, é de fato dar uma oportunidade pelo profissional que a pessoa é. Sim. Né? É dar voz a ele, porque não é só para você, lá na Alma Preta, falar sobre temas que envolva só a questão do racismo. Não, você tem voz e pode falar sobre outros temas, política, esporte, tem tanta coisa para a gente conversar. Por que não dar essa voz para todos, né? Exatamente. A gente na Alma Preta, a gente cobria muitos temas de segurança pública, que são temas que acabam expondo um pouco a violência, né, que a gente tem no nosso país hoje em dia, e sempre teve. Mas a gente começou a transformar um pouco a nossa linha editorial, continuamos cobrindo isso, jornalismo investigativo, de dados, mas a gente procurou trazer outros temas que façam sentido também para o interesse público da nossa audiência. Então a gente começou a cobrir festivais, a gente foi a primeira mídia negra credenciada do COI e do COB a cobrir uma Olimpíada em 2024. A gente fala agora sobre esporte, sobre música e sobre eventos também que causam interesse. Porque quando a gente traz isso para a nossa audiência, a gente quer mostrar que aquilo tem muito a ver com a gente. Porque os artistas que estão nesses festivais são pessoas negras. Os atletas que estão nas Olimpíadas, ou possivelmente até numa Copa do Mundo, são pessoas negras. Sim. Então, quando a gente traz isso para a nossa audiência, a gente fala, isso também é o lugar que a mídia está ocupando, essas pessoas estão ocupando, e a nossa audiência ela pode se interessar, porque é de interesse público. E quando a gente traz um jornalista negro trazendo essa narrativa, a mensagem sai diferente. Você acha que é similar a, por exemplo, a dramaturgia, que tem também feito esse papel de dar espaço às pessoas pretas como protagonista, ou contar a história de famílias pretas, né? Inclusive teve uma novela falando sobre isso. Isso também é uma forma de combate? Eu acho que é uma forma de combate ao racismo. Eu acho que fica como memória histórica, né? As novelas, hoje você tem um streaming que você consegue colocar novelas de 40, 70 anos atrás, né? E você olha para essas novelas de muitos anos atrás e você vê que não tem protagonista negro, não tem uma pessoa que tem um cargo de relevância dentro de um papel que seja uma pessoa negra. Eu acompanho muita novela, curiosamente, e vejo que ainda alguns papéis centrais podem ser ocupados por pessoas negras. A gente está evoluindo nesse processo, sim, mas é bacana ver que tem um movimento de transformação, tem um movimento que busca trazer esses papéis para papéis de pessoas negras para o centro da trama, e principalmente ocupando lugares de donos de empresa, lugares de pessoas com destaque dentro da narrativa. Legal. Vitor, como que o público pode perceber o racismo quando ele está presente nas pautas, nas imagens ou até mesmo na escolha das fontes jornalísticas? Olha, eu acho que uma reportagem, ela tem que trazer elementos que cumpram a ética, sobretudo, e uma técnica jornalística bem apurada, né? Esse é o mantra da Alma Preta Jornalismo. A gente sempre preza por isso. Então, a gente tem essa consciência de que a ética da Alma Preta é a ética dos direitos humanos. Então, quando a gente vai escolher uma foto ou uma imagem, a gente sempre procura buscar a legislação que cobre os jornalistas, sempre procura trazer um cuidado com a fonte, né? Não expor a fonte, ter um cuidado para que ela se sinta segura, né? Principalmente se for uma reportagem que envolva um tema delicado. E na reportagem em si,
a gente procura trazer uma diversidade de fontes. Ou seja, pessoas negras que sejam médicas, pessoas negras que estejam em cargos de decisão. Sim. Então, quando a gente faz esse jornalismo que traz esses pontos de vista de uma pessoa negra, você percebe a diferença. E você tem sentido que a imprensa agora, né, que você está aí há 5 anos já na Alma Preta, você tem sentido a mudança mais próxima, assim, quando você olha, porque a gente sempre olha para o concorrente, tá? A gente sempre espia um pouquinho ali a casa do vizinho. Você tem percebido que isso tem mudado, que as emissoras, os jornais têm tomado esse cuidado, têm refletido um pouco mais sobre isso? Sim, eu acho que os veículos eles têm se preocupado mais com isso, né? A gente mesmo vem recebendo convites para fazer algumas colaborações com grandes veículos, pequenos veículos, veículos de diversas partes do Brasil. Então a gente sente, ao receber esses convites, que há uma mudança se convergindo, né? E eu acho que aí tem essa parte institucional, mas também há um movimento também de trazer fontes e temas dentro de quadros de reportagem, quadros de programas de TV, que trazem pessoas negras para serem entrevistadas, para serem âncoras de programa, e principalmente para ser repórteres de rua, que é muito legal também. Então, acho que tem um movimento nesse sentido que dá para ver uma transformação para você que assiste TV no dia, à noite, ou almoçando ou jantando, você percebe que tem mais pessoas negras, que a pauta racial ela está mais presente na rotina das pessoas. Você sabe que você tocou num ponto muito interessante, né? Quando a gente fala da reportagem de rua, é completamente diferente desse universo aqui, né? Nós estamos em um quadrado cheio de luz, só nós aqui é uma realidade, mas quando a gente vai para a rua, primeiro que a gente tem um contato maior com o público, e aí a gente vai sentir a pauta de forma muito mais presente, né? Por exemplo, se eu vou em uma matéria na periferia, eu vou poder ver de perto o que é a realidade daquela periferia. Enquanto aqui, nem sempre a gente consegue perceber o que de fato acontece lá. Então, acho que nada melhor, até para quem está lá na rua, poder perceber, falar, olha aqui, essa pessoa está vivenciando o que eu vivo. Acho que isso é importante também, né? Exato. A gente incentiva muito que os jornalistas da Alma Preta façam reportagens de rua. Hoje, com o digital e ferramentas digitais, as pessoas têm essa possibilidade de escreverem, coletando informações na internet ou fazendo reuniões por meeting com fontes. Mas a gente entende que nem todo mundo no Brasil tem acesso à internet. E isso é um tema muito complicado. Então, quando a gente observa que tem uma camada, uma outra população que não tem acesso a essa internet, a gente exclui essas pessoas do debate. Por isso é fundamental que a gente tenha esse costume de buscar fontes que a gente conheça, que a gente sente com a pessoa para conversar, que a gente olhe olho no olho para conversar com essa pessoa, porque às vezes a gente consegue trazer um ponto de vista diferente do local que a gente encontrou essa pessoa, e a gente tem uma possibilidade de que essa pessoa conte mais coisas para a gente em relação à história dela, em relação às perguntas da entrevista. Você sente que quando você pergunta uma coisa no meeting ou num canal digital para alguém, a pessoa vai responder aquilo que você perguntou. Quando você vai para a rua, você vai pro local que aquela pessoa tá, ela se sente mais à vontade. Você, enquanto jornalista, consegue sentir como a pessoa tá e você lida com ela. Você sabe muito bem disso. Exatamente. O Alma Preta surge em 2015 com uma proposta muito clara: falar sobre o Brasil a partir do olhar de jornalistas negros. O que motivou esse projeto? Como é que começou? Conta um pouquinho pra gente da Alma Preta. Bom, a Alma Preta, ela surgiu na Unesp, né, na Universidade Estadual de São Paulo, em Bauru, no campus de Bauru. Ela nasceu de 5 jovens negros que cursavam o curso de jornalismo e design,
E eles tiveram interesse de fundar esse veículo, porque na época a gente não tinha muitos veículos falando sobre a questão racial no Brasil. Então eles quiseram mudar essa história, eles quiseram trazer para o universo da universidade e para o universo nacional, né, um veículo que trouxesse a nossa gente, pessoas negras que contassem aquelas histórias, que tirassem fotos, pessoas negras que fizessem design. Então, assim, pessoas negras que construíssem um portal de notícias para pessoas negras. É claro que hoje, se você for na Uma Preta Jornalismo, se você não for uma pessoa negra, você vai ter uma informação e vai ser super útil para você, porque a gente também produz, sobretudo, notícias de interesse público. E essa motivação, naquela época, foi preponderante, porque você teve um boom de jornais independentes no Brasil inteiro, teve grandes veículos nascendo junto, Agência Pública, The Intercept, e acho que a Alma Preta nasceu nesse cenário, né? Nasceu nesse cenário num ótimo momento, né? Às vezes tudo é time, e ela conseguiu, nos seus últimos 10 anos, construir uma carreira que hoje a gente está alcançando um cenário nacional, internacional, que está sendo bem bacana para o desenvolvimento da marca e também das pessoas que trabalham lá. Nesse período de criação do Alma Preta, houve alguma situação assim que um desses 5 pensaram assim, poxa, eu tenho muita coisa para falar, para informar, mas eu não consigo um espaço nos outros veículos, então eu vou montar o meu para poder falar do meu jeito, mostrar o meu olhar. Teve isso também ou não? Provavelmente sim. É porque quando a gente... Eu cursei na Unesp de Bauru também, e eu lembro que na época a gente não tinha muitos veículos independentes na cidade, né? Então o jornalista que estava lá, o estudante, né, que estava fazendo jornalismo lá, ele não tinha muitas opções de tentar encaixar uma pauta, uma matéria que trouxesse a pauta racial como centro do debate. Então eu acho que a Alma Preta ela foi muito importante nesse sentido de desenvolver esses estudantes e de trazer uma esperança para esses estudantes que na época não tinham esse espaço. Eu vi uma pergunta na internet e me despertou também essa curiosidade. Alma Preta, vocês contratam apenas negros ou não? Sim. Hoje a gente tem no corpo de profissionais 95% de pessoas negras, né? A gente tem pessoas negras em todas as áreas. Então a gente hoje tem 7 áreas dentro da Alma Preta, que vai de audiovisual, design, administrativo, projetos, comercial, editorial, jornalismo de dados, investigativo. Então se tornou uma agência muito grande, né? Então é muito bom ver essa diversidade e também diversidade regional. Hoje a gente tem pessoas trabalhando em Belém, em Brasília, no Rio de Janeiro e em São Paulo. Que legal. E aí, assim, como é que vocês trabalham o conceito da comunicação antirracista? Como é que no dia a dia, eu imagino que em algum momento tem ali reuniões de pauta, né? As famosas reuniões de pauta. E isso tem que ser trabalhado, né? Tem que ser programado, monta-se uma estratégia. Como é que vocês lidam com isso? Sim, hoje a Alma Preta ela tem diversas áreas dela produzem conteúdo, né? Mas especificamente a parte de redação, ela tem uma rotina muito precisa. Então, semanalmente, os jornalistas se encontram para discutir as pautas, para trazer temas que são relevantes de interesse público para a nossa audiência. E esse processo ele é muito natural, né? No começo ele é difícil, mas agora ele já é natural. Então, meio que a gente já sabe os lugares onde a gente vai buscar uma informação, a gente já tem uma confiança da comunidade, né? Espalhada pelo Brasil inteiro, que manda diversas pautas para a gente, do que está acontecendo na região, o que é importante a gente apurar, investigar, mas também tem um trabalho jornalístico mesmo, que é o trabalho de apuração. Esse é o que a gente chama de o mais difícil, né? Que é você trazer uma pauta importante, que é você ter esse olhar jornalístico, que é o factual, o que vai ser interessante, o que você vai conseguir trazer para a audiência, ela vai achar relevante, que vai trazer impacto, que vai causar uma mudança.
O Victor, você é o autor, né, do manual de redação da Alma Preta, e eu quero saber um pouco mais sobre esse manual, como é que foi para você estruturar esse manual, o que que ele tem de inovador. Certo. Eu sou coautor desse manual de redação. Ele foi uma construção com jovens estudantes. Foi eu e mais 5 colegas, né, jornalistas e historiadores. A gente construiu esse manual de redação com a orientação do editor-chefe e fundador da Alma Preta, o Pedro Borges, o professor Juarez Xavier da Unesp e a professora Ana Flávia Margalhães Pinto da UNB. Então a gente começou esse processo em 2020, logo no início da pandemia. E a gente perdurou por esse manual por 3 anos, né? Foi um trabalho muito profundo, porque a gente ficou um ano inteiro estudando a história da imprensa negra. Então a gente fez um mergulho a partir de jornais de todo lugar do Brasil, que contavam um pouco da história e da cultura da comunidade negra na época. A gente depois fez uma consulta com vários outros jornalistas de várias outras áreas, ou seja, consultamos jornalistas de meio ambiente, de saúde, de educação, de cidade, de segurança pública, para construir esse manual. Então, hoje, esse livro ele tem 4 partes. A primeira parte fala sobre a história da imprensa negra, a segunda parte fala sobre como a Alma Preta cobre os diversos temas, então, por exemplo, como a Alma Preta cobre educação e esses outros temas que eu citei, e isso fez parte desse processo de consulta. A terceira parte a gente fala sobre técnica, que é como a Alma Preta entrevista uma fonte, como a Alma Preta faz um título, como a Alma Preta faz uma linha fina, como a gente distribui o nosso material. E a última parte é a parte de ética, né? Que aí a gente traz como a Alma Preta lida com diversos assuntos que está ancorada no Código de Ética dos Jornalistas. E é a minha próxima pergunta, como a Alma Preta lida, porque assim, vocês já não falam mais só sobre a questão do racismo, vocês trabalham com todos os assuntos e assunto é o que mais tem, né, na nossa área. Então, para quem gosta de esporte, cultura, economia, política, vocês falam sobre tudo. Como é que é isso? Olha, o assunto que a gente mais falou esse ano foi meio ambiente, né? A gente sabe que vai ter uma COP agora no final do ano. Então a gente está muito debruçado nesse assunto. A gente tem jornalistas que têm mais afinidade com cada tipo de tema. A gente busca estar bem aberto a receber todas as coisas que estão acontecendo também no momento. A gente acaba falando muito de meio ambiente porque a gente sempre falou, a gente já cobriu 7 COPs, mas também porque a nossa audiência pede. Então quando está acontecendo muita coisa relevante para o esporte, a nossa audiência pede. A gente busca muito escutar, ter essa escuta, esse entendimento do que está sendo mais falado no dia a dia, está sendo mais falado entre a nossa audiência e a gente vai buscando trabalhar com essas pautas. Mas a diversidade de temas ela é super presente. A gente tem uma pessoa que cuida de jornalismo político, uma pessoa que cuida de jornalismo esportivo, uma pessoa que cuida de jornalismo ambiental. Então, essa divisão ajuda a gente manter o termômetro e não ficar muito desequilibrado durante o ano nas coberturas. Ô, Victor, quando você olha para a imprensa de um modo geral, você consegue identificar qual área do jornalismo está mais preparada e atuando mais nesse combate antirracismo? Quando a gente pensa, por exemplo, no jornalismo político, esportivo, cultural, você consegue identificar áreas que estão mais diante assim, dessa luta, dessa causa, e áreas que ainda não levantaram essa bandeira? Olha, eu tendo a acreditar que é o jornalismo de cultura. Que mais faz? Que mais tenta trazer a pauta para dentro. Porque eu vejo que tem ali uma preocupação de trazer o destaque para o artista negro, tem uma preocupação em destacar eventos criados por pessoas negras. Eu ainda acho que as outras pautas que você comentou ainda estão um pouco distante de achar esse fio condutor. Por exemplo, no jornalismo político, eu acho que a gente tem uma dificuldade de encontrar uma cobertura mais intensa que envolve as questões raciais.
né? Por exemplo, quando a gente vai entender um projeto de lei, fazer uma reportagem sobre um projeto de lei, a gente ainda tem dificuldade de traduzir para a nossa população como aquele projeto de lei ele impacta a população negra, seja um impacto ruim ou seja um impacto positivo. E agora a resposta é sempre fazer juízo de valor a um projeto de lei qualquer. Ou, por exemplo, no esporte, a gente não discute como uma questão racial, por exemplo, dificulta a ascensão de um jogador de futebol, por exemplo. Então a gente não tem essa visão ainda, né? E os próprios jogadores não se sentem à vontade a falar disso, né? Em outros esportes. Isso nunca é um pano de fundo, nunca é um elemento central. E a gente sabe, nós pessoas negras sabemos que isso é muito relevante para a nossa construção enquanto pessoa. E no meio ambiente, que é um tema que eu acho que ganhou muitos contornos nesses últimos 2, 3 anos, né? Eu acho que ainda a gente não fala sobre transição justa de uma maneira direta, a gente não fala sobre racismo ambiental e como ele impacta as pessoas que estão nas comunidades urbanas e rurais. Então eu acho que esses outros temas, por exemplo, ainda estão um pouco distantes. Do que eu acompanho, eu acho que o jornalismo de cultura está um pouco mais próximo de alcançar essa medalha, essa conquista. E você acha que isso tem acontecido por falta de profissionais negros a campo, seja falando de meio ambiente, de política, de esporte? Você acha que pode ser essa uma das questões? É um reflexo, mas, sobretudo, eu acho que faz parte do que a gente construiu enquanto imprensa, né, no Brasil. A gente, como a gente já falou no começo da conversa, tem uma mudança, mas a gente tem 500 anos de imprensa, ou muitos anos de imprensa. A imprensa negra tem 100 anos, né? Fez um pouco mais que 100 anos. A gente está muito distante ainda. Então, a narrativa ainda não é sobre pessoas negras. Elas não são o foco das reportagens. Há uma mudança, mas ainda a gente está distante. Você é um jovem negro jornalista que já tem aí mostrado muito bem o seu trabalho. Qual é a dica que você dá para o nosso público, para o público de casa, para as pessoas que estão nos vendo aqui pelas telas, de que forma que a gente pode avançar nessas discussões sobre o antirracismo? Bom, eu acho que vocês, primeiramente, acompanhem o portal da Alma Preta Jornalismo. Eu acho que, sobretudo lá, você vai ter informação de qualidade, informação de interesse público, informação relevante. Mas, sobretudo, leiam reportagens de jornalistas negros. Deem destaque para esses jornalistas que trazem na sua narrativa, trazem na sua escrita uma caminhada e uma vivência que só eles têm. Maravilhoso. Vitor, muito obrigada por você compartilhar a sua experiência, a sua história, esse trabalho tão bonito que a Alma Preta faz agora com você também, esse trabalho que você fez para eles, né, do manual de redação, muito importante também. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Obrigada a você que nos acompanhou pelas telas. Esse foi mais um Ponto de Vista. Até o próximo programa. Tchau!